Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estou aqui a saborear este delicioso picolé de limão. Limão, vitamina C, ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Não deixe de consumir limão se possível. Picolé caseiro, façam aí na sua casa, bem gostoso. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, preparando essa aula para você, se eu não comer rápido, esse picolé vai derreter. Derreter. Mudar de estado físico, do sólido para o líquido. Muito a ver com a nossa aula de hoje. Vocês vão ver. Então eu trago essa primeira pergunta para vocês. Efeito estufa é o mesmo que aquecimento global? E aí, gente? Olhem bem aí nessa imagem. Tá vendo que o Sol ele está trazendo calor, os raios solares, né? A incidência luminosa e a energia solar, ela entra no planeta Terra. Ela entra através da atmosfera. A atmosfera é essa camada de ar aí que vocês estão vendo em volta do planeta. E ela, uma vez que entrou, olha lá aqueles raios, entrou, ele pode acontecer muita coisa com eles. Ele pode ficar preso nessa atmosfera ou ele pode voltar para o espaço. Olha lá ele voltando para o espaço. Né? Quando ele fica preso na atmosfera, ele esquenta o planeta. Esse é um fenômeno natural. E esse fenômeno a gente chama de efeito estufa. O planeta se aquecendo por conta da contenção da energia térmica que fica ali presa no planeta. Então, parte dessa energia que é presa na nossa atmosfera, ela mantém a temperatura do nosso planeta estável, tá? Sem grandes oscilações. Senão as noites seriam muito frias. Graças a essa atmosfera, as noites são agradáveis. Esse efeito estufa na atmosfera, as nossas noites são agradáveis. Então, o efeito estufa é bom. Vocês acharam que efeito estufa era uma coisa ruim, né? Pois é. Efeito estufa é uma coisa que está aí no planeta desde que ele tem atmosfera, né? E o principal componente dessa atmosfera que vai fazer isso aí é o gás carbônico. Ele está presente na nossa atmosfera e ele ajuda a segurar este calor aí na nossa atmosfera. Perceba aí agora, ó, essa outra imagem, que também mostra um pouco disso, tá? Você tem gases do efeito estufa. Essa imagem aí é da apostila trilha. Você já deve ter reconhecido. Tá vendo aqui essas nuvens e representando os gases da atmosfera? Então, os gases que a gente chama de efeito estufa, tá? Os gases que auxiliam esse calor ficar preso na nossa atmosfera. Olha lá. Esses gases, eles podem ser naturais ou podem ser provocados pela ação do homem. E é aí que está o problema, né? Se a gente, com a nossa atividade, com as indústrias, com os automóveis, com um excesso de desmatamento, joga muito gás carbônico na atmosfera, gás carbônico é um gás que aumenta o efeito estufa. Então é aí que mora o perigo, tá? E é aí que vai acontecer o aquecimento global, né? O planeta vai esquentar. Olha aí, gente. Efeito estufa, ele pode virar o aquecimento. Tem um termômetro aí mostrando no planeta, simbolizando que o planeta está esquentando, a temperatura dele está esquentando. Não é que algumas regiões está mais e outras está menos, não. É uma média das temperaturas do planeta ao longo dos anos, né? Percebe-se que está aumentando sim. Então, o planeta está aquecendo. Não é que está surgindo o efeito estufa. O efeito estufa já existia. O efeito estufa está ficando mais intenso. E aí a gente está chamando de aquecimento global, porque o planeta aquece. Tá bom? Quem é o grande responsável por isso? Aquela imagem de lá está mostrando. Né? Ó, as emissões de gases da atmosfera que vão aumentar esse efeito estufa, principalmente pelos automóveis, as indústrias, o excesso de material em decomposição, né? Quando as coisas apodrecem, soltam gás carbônico, desmatamento, né? Porque aquela massa de carbono que estava ali na floresta, ao ser desmatado, ela vai apodrecer, vai queimar, e esse gás carbônico que estava na floresta vai para a atmosfera, tá bom? O apodrecimento, a decomposição,
e a queima, a combustão, esses dois processos soltam gás carbônico daquele material na atmosfera. E aí não é legal, vai esquentar o planeta. Olha aí, esse outro gás aqui de baixo está mostrando que também é um gás que auxilia nesse aquecimento, né? Então não é só o gás carbônico não, o gás metano é um outro gás, ele tem essa outra fórmula química aí, né? Percebe a fórmula química? CO2 é a do gás carbônico, CH4 é a do metano, gás metano. Também é um gás que tem carbono na sua estrutura, mas além do carbono tem o hidrogênio, que é esse H aí. O gás carbônico tem o carbono e o oxigênio, né? Essa duplinha carbono e oxigênio desse jeito aí, ó, 2 oxigênios, esse número 2 embaixo quer dizer que tem 2 oxigênios. E o número 4 embaixo do hidrogênio quer dizer que tem 4 hidrogênios. Então você tem a estrutura do gás metano, tem carbono, tem hidrogênio, 4 vezes, 4 vezes hidrogênio. E a estrutura do gás carbônico tem carbono, oxigênio e 2 vezes esse oxigênio, carbono uma vez só. Só um pouquinho de química aí para vocês ir se familiarizando. E aqui, ó, essa imagem é do trilha de vocês, do caderno Trilhas. Perceba que automóveis, queimadas, atividade industrial, tudo isso intensifica a emissão desses gases. Se o planeta está aquecendo, o que vai acontecer, gente? Esquentar. Você já sabe o que acontece quando as coisas esquentam. Tá vendo esses 3 estados físicos aí? O gelo, quando esquenta, o que acontece com ele? Derrete. A água, quando esquenta, vira vapor. E essas 3 coisas estão no planeta Terra. Se essas coisas estão no planeta Terra, vai acontecer mais dessas mudanças. A mudança, que é a flechinha, a fusão e a vaporização, vai acontecer mais. E será que isso não vai mudar o planeta? Claro que vai. Se eu tenho mais fusão, eu estou derretendo as geleiras do planeta. E aumento a quantidade de água líquida no planeta. O nível dos oceanos sobe. Se eu estou tendo a vaporização da água líquida, você vai ter mais vapor de água na atmosfera. Mais vapor de água na atmosfera, o clima, o dinamismo das massas de ar, tudo isso vai mudar. Vai chover mais onde de repente não chovia e chover menos onde chovia. Então, vai mudar muito o clima dos biomas do planeta, dos lugares do planeta, tá? Então, se o planeta está esquentando, vai ter mudanças. Haverão mudanças e principalmente por causa disso, das mudanças de estado físico. Olha aqui as geleiras, gente. Tem um texto aí falando que as geleiras estão diminuindo. Imagens de satélite estão mostrando que as geleiras estão diminuindo de tamanho. Calotas de gelo lá na Islândia foram registradas, tá? Que houve a diminuição dessas calotas de gelo, né? Em 1986 era aquela imagem de lá. Em 2014 essa imagem de cá. Diminuiu, né, gente? Dá pra perceber que tem menos gelo. Então, se tem menos gelo é porque derreteu. E se derreteu, provavelmente é o aquecimento que já está sendo percebido. Eu queria comentar também aqui com vocês esse gráfico. Olha lá. O que está acontecendo? Gente, tem uma linha azul que vai subindo, que vai subindo, que vai subindo. Só que assim, essa linha azul, ela sobe, para. Faz um degrau. Depois ela sobe de novo, faz outro degrau. Sobe de novo. Está escrito aí, ó. É o PF e o PE. PF é ponto de fusão, PE é ponto de ebulição. Ponto de fusão quer dizer o ponto, a temperatura que quando está aquecendo, derrete. Porque fusão é derreter. E ponto de ebulição é quando está subindo a temperatura, quando chega naquela temperatura, faz a transformação da ebulição, né? O ponto de ebulição é quando vai do líquido para o gasoso. Perceba aí, gente, a água, ela muda de estado físico a 0 graus Celsius. 0 graus de temperatura. Ela muda do gelo para a água líquida. E ela muda da água líquida para o gasoso a 100 graus Celsius. Né? É a temperatura que ela muda.
Pode fazer isso. Pega um cubo de gelo aí no seu congelador, põe para derreter. E aí ele vai derreter porque atingiu a temperatura de zero. No congelador estava menos que zero. Quando ele atingiu a temperatura de zero, ele derrete. A água, quando você põe ela na panela, vai esquentando, esquentando, esquentando. Quando ela chega na temperatura de 100, ela começa a borbulhar. E aí vai sair muito vapor de lá. Quer dizer que aconteceu a ebulição. É o ponto em que a água começa a ferver. E aí esse último degrau lá em cima. Esse gráfico aí é o gráfico da água. Que você percebe que na coluna Y, que é aquela em pé do lado de lá, ela vai do 0 até o 160, né? Mas quando ela chega no 100, faz aquele último degrau lá em cima, né? E no 0 também tem um degrau aqui embaixo. Essa é a água. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma atividade lá pra frente que você vai ver essa tabela e você tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição de outras substâncias, não da água, né? Você tem o ponto de fusão do ferro. Olha só, 1535, gente, é bastante. Ou seja, a água é zero para derreter a água. Para derreter o ferro eu preciso de 1535 graus Celsius, né? Se eu fosse esquentar mais ainda, até 2800, o ferro ia virar vapor. Não é vapor que a gente chama, né? Mas é ferro no estado gasoso. Ia virar fumacinha de ferro. Existe? Existe. Tá? Oxigênio é a mesma coisa, só que em temperaturas muito mais frias, porque o oxigênio ele não precisa muita temperatura para virar líquido e para virar gás, né? São temperaturas até negativas, né? Ou seja, para o gelinho de oxigênio, vamos dizer assim, né? Não é gelo, mas o sólido de oxigênio virar líquido, ele tem que estar a temperatura negativa, menos 218 graus Celsius. Por isso que nunca ninguém viu oxigênio sólido, né? A gente nunca viu isso, oxigênio pedra. Nunca viu, porque a temperatura é muito fria. E ao mesmo tempo, para ele virar gás, sair do líquido e virar gás, menos 182. Gente, tudo temperaturas negativas. Cada substância é uma substância. Então qual é a tarefa de vocês aí? É colocar a 30 graus Celsius, qual vai ser o estado físico dessa substância? E a 200 graus, qual vai ser o estado físico? São duas colunas que você tem aí. O de 30 graus Celsius e o de 200 graus Celsius, né? Você só vai preencher se está sólido, se está líquido ou se está gasoso, tá bom? Então é só analisar. Tá com dúvida? Olha essa linha aí embaixo, ó, que eu coloquei para vocês, tá? Imagina que o PF está aqui e o PE em seguida. Entre eles tem estado líquido. Para baixo do PF, o estado sólido. Para cima do PE, o estado gasoso. Então, você tem que jogar aquelas duas temperaturas da tabela nos lugares do PF e do PE. E aí você pensa, o 30 graus Celsius do ferro vai estar para baixo do PF, para cima do PF, para cima do PE ou para baixo do PE? Você vai descobrir nessa linha aí onde está 30 graus Celsius para o ferro. E aí você vai perceber que é para baixo do PF. Então ele só pode estar a 30 graus no estado sólido. Vocês entenderam? E a 200 graus, ainda não chegou a 200 graus no primeiro ponto, que é 1535. Né? 200 é menos que 1535. Então ele ainda vai estar no estado sólido. Então, as duas colunas para o ferro vai ser sólido. E aí você vai refletindo e analisando para cada uma dessas substâncias. Se ele está acima do PF, abaixo do PF, acima do PE ou abaixo do PE. De acordo com isso aqui, ó, você localiza bem e consegue descobrir onde o estado físico que a substância vai estar. Tá bom? Galera, bons estudos para vocês. Façam essas duas atividades e o questionário que eu vou colocar lá para vocês para ver se vocês conseguiram entender bem esse conteúdo. Tá? Porque aí, se vocês conseguiram, a gente consegue avançar. Senão a gente precisa resolver os problemas. Grande abraço para vocês e se cuidem!